pelo batismo do Espírito Santo. E nós, às vezes, temos essa necessidade, mas é uma necessidade muitas vezes que fica inconsciente, porque durante o dia nós começamos, então, logo as atividades, todos nós temos muitas coisas a fazer e às vezes nós passamos pouco tempo realmente buscando o que nós sabemos que nós precisamos, né? A mensagem de hoje fala do bordão de Eliseu e ela vem contando sobre uma história que aconteceu com o homem de Deus e principalmente com o servo dele, Geazi. E é um exemplo para nós hoje. E nessa história que nós lemos no livro, ele faz a introdução, o capítulo ele vem fazendo uma introdução sobre os poderes extraordinários, vem mencionando também os super-heróis, aquelas pessoas que a ficção apresenta como tendo superpoderes. Aí mencionam alguns dos super-heróis, mas também diz que cada super-herói ele tem algum amuleto, alguma arma, alguma estratégia para que ele possa ter um superpoder, por exemplo, ou uma espada, ou pelo menos uma corda, um laço, como o da Mulher Maravilha, ou um anel, alguma coisa eles têm para usar os seus superpoderes. E aí, em seguida, o capítulo vem mencionando de Jesus, vem lembrando de Jesus, né? Que foi o único e verdadeiro super-herói que o universo conheceu e que veio de uma maneira surpreendente. Ele, então, agora aniquila o mal, as forças do mal perdem o efeito e todo aquele que nele crê, então, é resgatado e ele, então, tem a vitória sobre a morte e, enfim, somos livres. Na sequência, então, como eu falei, vem falando sobre Geazi, naquele episódio onde o filho da sunamita estava morto. Interessante que Geazi, ele esteve com Eliseu na casa da sunamita, na ocasião em que a sunamita ainda nem tinha aquele filho. Ele esteve ali e no momento em que a sunamita ali o hospedava, naqueles momentos em que ela o hospedava, que ela os tratava bem, os alimentava. Então, Geazi foi quem teve a ideia de falar para Eliseu o seguinte: Senhor, eu vejo que essa mulher não tem filhos. E aí Eliseu, então, pede que Geazi a chame, e quando a sunamita vem, Geazi, ali junto com Eliseu, Eliseu profetiza que depois de um ano ela teria o filho, e ela teve o filho de fato, porém o filho, determinado tempo, adoeceu e morreu. Bem, a gente já conhece a história, mas só para lembrar de que a sunamita, ela vai em busca de Eliseu, e quando ela chega lá no Monte Carmelo, onde o homem de Deus estava, ela então, ela segura, ela fica com Eliseu. Eliseu agora tenta resolver a situação, mandando com que Geazi vá até o quarto lá, a casa onde o menino estava deitado e morto. E então, a sunamita, ela diz o seguinte: eu não vou sair daqui. Eu não vou, eu não saio daqui se o senhor não for comigo. Bem, Deus já sabia o que estava para acontecer, de fato, não é? Mas o que nós entendemos e o que a lição de hoje quer trazer para nós é que uma comparação entre uma pessoa que era, de fato, dedicada ao trabalho, um servo ali do profeta, um discípulo do profeta, e agora o profeta envia o seu discípulo numa missão, coloca ali o cajado dele, o bordão, na mão de Geazi, e envia Geazi para uma missão, que seria de colocar o bordão em cima do menino, e na mente de Eliseu, naquele momento, Geazi iria cumprir com essa missão e
eu acredito que Eliseu até achou que, de fato, Geazi poderia ressuscitar aquela criança. Eu creio que Eliseu, na mente dele, pensou que Geazi poderia trazer a vida de volta aquele menino, porque ele fez com tanta segurança, ele disse com tanta segurança para que Geazi fosse lá e colocasse o bordão em cima do menino ali, já sem vida. E Geazi foi. E quantas vezes nós recebemos uma missão que aparentemente vem da igreja, que vem do pastor, que vem do homem de Deus, e nós vamos, e depois nós ficamos frustrados com os resultados. Foi o que aconteceu com Geazi. Ele foi, ele obedeceu, ele quis, ele estava bem disposto, ele foi imediatamente, ele não reclamou, a Bíblia não fala em nenhum momento que ele se deteve, que ele não foi, que ele desviou o caminho, não. Ele cumpriu o seu papel, ele foi. Porém, quando ele colocou o bordão sobre o menino não reviveu. Então ele voltou e contou ao homem de Deus que o menino continuava morto. E o homem de Deus agora vai, e como a gente sabe da história, Eliseu chega, se deita em cima do menino, coloca o nariz sobre o nariz do menino, a boca, sobre a boca do menino ali sem vida, as mãos sobre as mãozinhas dele. E quando o corpinho dele começa a se aquecer, ele espirra, né? Espirra 7 vezes e volta à vida. Qual que é a diferença do servo, do que foi enviado e depois do homem de Deus? Muito bem. Quando a gente analisa bem a história de Geazi, até depois desse episódio e outras coisas que aconteceram, nós podemos perceber que Geazi, ele era um servo comum. Um servo comum ou um mercenário não é um inimigo, mercenário é aquela pessoa que trabalha porque precisa do salário. Não trabalha movido pelo amor, mas porque precisa de uma remuneração. Então, Geazi, ele é apresentado na Bíblia como alguém obediente, como alguém pontual, como alguém que bem mandado, como alguém que bem disposto, que não perdia tempo, eficiente. Porém, em alguns momentos da vida de Geazi, nota-se que Geazi, ele não aspirava ao ministério. Ele não... O coração dele não batia, não pulsava de paixão pelas almas. O interesse dele não era sempre o interesse pelo bem-estar dos outros. Vejam que ele foi pego já, né, numa situação em que ele usufruiu, ele teve uma oportunidade na vida e quando tinha a oportunidade de ser bem-sucedido ou de se sair bem, ele acabava segurando a oportunidade sem pensar nas consequências. Então, Eliseu, por outro lado, era um ser humano, um homem, como os homens de hoje, porém, ele era um homem consagrado ao Senhor. Ele tinha a unção do Espírito Santo sobre a vida dele. Ao ir, depois da missão fracassada de Geazi, ele orou ao Senhor. A história diz que ele andava para o lado, para o outro no quarto, ele orou ao Senhor. Ele pediu ao Senhor. Em nenhum momento ele disse, eu vou com meus superpoderes e quando chegar lá, esse menino vai ressuscitar e tudo vai ficar bem. Em nenhum momento. Eliseu, ele foi apreensivo. Eliseu, ele foi dependente de Deus. Ele foi sem saber exatamente o que iria acontecer. E ele clamou ao Senhor. Ele dependeu de Deus. Ele orou ao Senhor. Ele suplicou pelos poderes extraordinários do Espírito Santo, e o Senhor se compadeceu
de Eliseu, e o Senhor ungiu Eliseu, o Senhor o capacitou, e ele então ali realizou mais um milagre ali, fazendo com que aquele menino ressuscitasse. Então, para encerrar, a essência da lição de hoje, do capítulo de hoje, foi para que nós também possamos olhar para nós, fazer uma introspecção, ver como que está a nossa vida. Será mesmo que nós estamos nesta missão porque amamos as pessoas, queremos colocar as pessoas no céu, queremos salvar? Será que nós estamos capacitados para isso? Será que o simples fato de estarmos com a Bíblia na mão, para nós, na nossa inocência espiritual, será que nós estamos achando que o fato de sairmos com a Bíblia, de apresentarmos a Bíblia às pessoas, é suficiente para ressuscitar os mortos espirituais que nós estamos encontrando a cada dia? Eu quero dizer que não. Nós precisamos de algo mais. Nessa guerra travada nessa guerra que nós estamos travando agora, que nós estamos no meio da batalha, é bomba para todo lado, é empecilho surgindo, são coisas que acontecem que que nos pegam de surpresa, e muitas vezes nós ficamos assim perdidos. Senhor, o que eu faço? Eu desisto, eu deixo para lá, eu prossigo, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não vou dar conta, Senhor, eu não vou conseguir. Mas nesse momento, Paulo diz que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando nós reconhecemos que nós não damos conta, isso é um bom sinal, porque nós clamamos ao Espírito Santo de Deus. Nós nos prostramos diante do Senhor. E o Senhor agora nos reveste com poder, com a armadura de Deus. E quando nós somos revestidos com a armadura de Deus, então nós levantamos novamente, respiramos aquele ar, né, que dá força. E parece que a gente encontra vida, encontra energia, encontra forças. E aí nós saímos novamente. E quando nós saímos agora revestidos do poder do Espírito Santo, aí nós chegamos lá, nós vemos as correntes sendo quebradas, as cadeias sendo abertas. Aí nós encontramos pessoas que estavam nos vícios e conseguiu forças para abandonar os vícios. E aí você não entende, você fala, não fui eu. Como foi que aconteceu isso? Aí, de repente, você sai e você encontra alguém que fala com você, ei, ore por mim, você vai orar pela pessoa, e você descobre que aquela pessoa estava pensando em suicídio. Givanildo teve essa experiência sábado. E você, às vezes, sai e você encontra uma pessoa e fala assim, olha, eu estudo a Bíblia com a Novo Tempo, eu assisto a Novo Tempo, e você vai e você encontra outra pessoa que fala, olha, eu fui adventista no passado, eu sinto saudade de Jesus. É o Espírito Santo, é o poder extraordinário que vai te fazer virar alguém que vai fazer história, alguém que vai ser um super-herói na vida de alguém. Ontem a Joaquim colocou no grupo um áudio de uma mulher que disse, eu estou tão feliz de estar voltando para a igreja. Perdão, eu estou tão feliz de estar voltando para a igreja. Leia colocou esses dias no grupo uma mensagem de uma mulher que disse o seguinte, meu primeiro testemunho na igreja vai ser dizer que Deus enviou uma mulher para bater na minha porta. Olha, é o Espírito Santo do Senhor. É o Espírito Santo do Senhor. Eu não posso mencionar aqui mais testemunhos porque a gente tem um combinado de fazer um culto mais reduzido. Mas eu quero dizer que
O Espírito Santo está se manifestando no nosso meio, já está se manifestando. Nós estamos orando, nós estamos clamando, nós estamos buscando o poder do alto, este poder extraordinário que além do nosso id, da nossa disposição, mas nós estamos clamando. O Senhor está ouvindo e o Senhor está respondendo às nossas orações. E sabe, meu desejo nesta manhã é que cada um de nós não fique aqui apenas com meia hora e pense que é o suficiente. Mas nós sabemos, no íntimo do nosso coração, nós sabemos que ainda é pouco e que precisamos clamar individualmente, fazer um propósito com o Senhor, de buscar ao Senhor, quer seja pela madrugada, quer seja em algum momento do dia que você possa ter paz e estar a sós com Deus. Nós sabemos e que o meu apelo nesta manhã é que cada um de nós possamos receber poder do alto e que possamos fazer proezas e que possamos ver o resultado deste trabalho que o Senhor nos confiou e estarmos felizes comemorando as vitórias alcançadas no fim desta guerra. Amém? Quantos dos meus queridos irmãos que estão me ouvindo nesta manhã querem aceitar nesta manhã o convite de Deus e falar: Senhor, eu quero me consagrar, eu quero experimentar este poder, eu quero experimentar mais deste poder do Espírito Santo na minha vida. Amém? Amém. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigada, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigada por este privilégio que o Senhor nos concedeu de nos colocar no meio da guerra. Nós queremos estar na frente da batalha. Nós estamos aqui para dizer para o Senhor que nós somos soldados corajosos e nós, por nós mesmos, nós não conseguimos, ó Pai. É verdade, Deus. Nós não temos forças. Nós poderemos ser aniquilados a qualquer momento pelo mal se nós sairmos por nós mesmos, mas nós sabemos, ó Deus, que o seu prazer está em nos revestir com a sua armadura. Amém. O Senhor quer nos preparar, nos colocar na frente da batalha para nos exaltar no final da guerra. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez, tem feito e certamente fará por nós. Abençoe cada um dos teus filhos que estão reunidos nesta manhã e nos dê, ó Pai Santo, também a tua proteção e a tua bênção para mais esse dia, que possamos sair vencendo, que possamos sair, ó Pai, felizes, animados, revestidos com o teu poder. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus seja louvado pela vida de cada um. E agora, Adelina, é com você, amiga. Vamos encerrar tocando a nossa música tema da Semana Santa. Amém. Determinado, carrega sua cruz.
hoje vive. Ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Gente, obrigada, obrigada.